sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje é dia 13 de agosto, 24º domingo do tempo comum, e é um dia de muita celebração, de muita festa. Estou aqui a caráter com a estola vermelha para simbolizar a alegria no Espírito Santo por essas datas tão importantes que aconteceram essa semana. Vou destacar só 3. Na segunda-feira, dia 7, foi aniversário do Brasil. A independência completou 198 anos, e a gente pode dizer que é aniversário do nosso país. Na quarta-feira, dia 9, eu e a Neiva completamos bodas de prata, 25 anos de casado. E no dia 10, na quinta-feira, a Igreja Presbiteriana Unida completou 42 anos de organização. São datas festivas que a gente quer celebrar hoje, mas vamos comemorar só os aniversários do país e o da nossa denominação. Hoje vai ser um culto um pouco diferente do que a gente está acostumado. Nós, por várias razões, acabamos criando uma liturgia um pouquinho diferente. Não vai haver uma pregação maior, vão haver pequenas mensagens dos pastores, e a gente vai usar muito na parte de música João Alexandre, um cantor evangélico antigo já do nosso país, um homem sério, com letras profundamente teologicamente embasadas, um homem que conhece a Igreja do Brasil e conhece a nossa realidade como nação. Vamos então participar desse culto com alegria. E já a gente sabe, a primeira música vai ser com João Alexandre, e todas as outras vai ser com ele, mais algum cantor ou um grupo de cantores evangélicos do nosso país. Vamos nos preparar com esse prelúdio que lembra o texto de Abacuque: quando a glória do Senhor for vista, toda a terra há de se encher do conhecimento da glória do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar, a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra de alegria e paz pra nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra de alegria e paz pra nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor
vitória à guerra. O Rei que é Cristo sempre vai reinar. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, Lucas escreveu o seguinte: da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Baseado nesse texto bíblico, Guilherme Kerr e Jorge Heder fizeram uma bela canção que tem o título que era o lema da IPU no começo da sua existência, no começo da sua caminhada, logo depois da sua fundação, que era Unidade na Diversidade. Eu queria falar alguma coisa sobre esse texto, mas eu encontrei na internet um vídeo com o próprio Guilherme Kerr falando sobre a origem dessa música. Em vez de eu falar então e comentar o texto, antes da gente cantar essa canção com o João Alexandre, vamos ouvir Guilherme Kerr falando sobre essa música. O nome de Jesus. Essa música nasceu já no contexto de ser pastor e de estar encontrando com esses meninos e compondo junto com eles, e aprendendo e crescendo e vivendo essas coisas de uma maneira muito intensa. Essa aqui também foi feita com o Jorge Heder, meu querido amigo, que era de fato meu dentista na época, e ele acho que uns 5 ou 6 anos faleceu subitamente, antes do que a gente acha que deveria ser, mas deixou um legado tão maravilhoso, tantas canções e tanta alegria. Essa música aqui, para mim, é uma das mais sublimes que ele já fez, e foi gozado, porque ele chegou com a música prontinha. Ele falou: Gui, já tem uma melodia que está no meu coração. Sentou, ele sempre chegava com melodias. Acho que ele tinha download de melodia assim todo dia, né? E ele saiu cantando. Enquanto ele cantava, nós estávamos estudando o livro de Atos e pregando na igreja o livro de Atos, e imediatamente veio essa sensação da igreja no começo, da igreja que a gente chama a igreja primitiva, mas a igreja no começo, na sua incepção, e vivendo daquela maneira tão linda, que não era uma preocupação tão grande com liturgia, com culto, com forma, com programa, mas era uma preocupação com a presença de Jesus, era uma preocupação com a palavra apostólica, que era o fundamento daquilo que eles estavam vivendo, uma preocupação com partir o pão, com repartir os seus bens, com viver em harmonia, em singeleza. A Bíblia diz assim, em singeleza de coração. E diz assim, que eles caíam na graça do povo, e o Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Não é maravilhoso? Eu ouço isso, eu leio isso, às vezes eu falo assim: gente, esse aqui é o programa evangelístico da igreja de Atos. Você vive uma vida linda, amorosa, cheia da presença de Jesus, do poder do Espírito. As pessoas de fora, você cai na graça. Sabe o que é ser uma igreja simpática? Uma igreja, quando você fala você é cristão, os outros abrem um sorriso e falam: puxa, que beleza, eu queria ser como você. É lindo o jeito que vocês vivem. Eu não sei o que deu na gente, que a gente conseguiu se tornar uma igreja antipática, né? Mas quando eu estava compondo essa música e fazendo essa música com os meninos, eu tive um vislumbre assim, de que assim como era no princípio, a gente ainda ia ver muito mais. Sabe por quê? Porque Jesus promete isso, que ele vem casar com a sua noiva. Sabia? Quando você está se preparando para um casamento, o que você faz? Você se arruma, não é? A noiva se arruma. De todo mundo é que mais se arruma, não é? Ela tem que estar linda. A mãe não precisa estar tão linda. É horrível quando a mãe está competindo com a noiva, né? Mas às vezes acontece. Mas isso é fofoca, não ia falar sobre isso. A noiva tem que estar linda. E ela vai estar linda. E Jesus diz que Ele vai apresentar para si mesmo uma noiva sem ruga, sem mácula, maravilhosa, linda, em todos os sentidos formosa. Sabia?
Dói o meu coração quando eu vejo a gente mordendo e criticando um ao outro por besteira. Se for coisa que tem fundamento, que vá. Mesmo assim, a gente devia ter outras maneiras de criticar os fundamentos uns dos outros. Mas por besteira, a gente está se enfeiando. E eu vejo o Senhor num propósito tão claro. Ele vai embelezar essa noiva. Então eu queria que você soubesse, diga assim para si mesmo, põe a mão no seu coração e diz assim: eu sou a noiva de Cristo e Ele está me embelezando para a festa de casamento que em breve acontecerá. Que em breve acontecerá. Então eu queria que a gente cantasse essa, se você puder ficar de pé. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso é o pão cada dia, nosso é o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Que coisa, né? Essa para mim também eu acho que é uma daquelas. A igreja caminhava unida e pregava essa mensagem de salvação, pregava o evangelho para aqueles que não criam. E assim como hoje, naquela época, muitas pessoas andavam caminhando, vagando, perdidas, sem saber para onde ir, até que elas se encontrassem com Jesus e encontravam também um sentido para as suas vidas. João Alexandre vai cantar agora para a gente, com mais dois irmãos, uma música que fala sobre isso. Vai caminhando sem saber para onde ir, até encontrar com o Senhor Jesus e encontrar um rumo para a sua vida. Vamos acompanhar os irmãos cantarem Vai Caminhando. Vai caminhando como quem não sabe aonde ir e vai caindo cabisbaixo por aí. Vai caminhando como quem não sabe aonde ir e vai caindo cabisbaixo por aí. Mas se do meu Senhor Jesus ouvir a voz e o seu caminho me entregar todo o caminho,
mais sozinho vai ficar. Mas se do meu Senhor Jesus ouvir a voz e o seu caminho entregar todo o caminho, não mais sozinho vai andar, vai caminhando como quem já sabe aonde ir e vai cantando a vida eterna prosseguir. E aí você se encontra com o Senhor Jesus, a sua vida ganha um rumo, você ganha um norte, uma direção, um sentido para a vida, mas não é um caminho reto, assim, é um caminho cheio de zigue-zagues, às vezes de algum retorno, de alguma queda, de algum tombo. E a gente, graças a Deus, que conhece a palavra, sabe que a gente tem um Deus que vem ao nosso redor, nos ajuda a levantar, nos estimula a continuar caminhando, um Deus que conforta a nossa mente e o nosso coração. Por isso a gente sabe que mesmo que a gente caia, mesmo que a gente falhe, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente peque, a gente tem um Deus que nos ama e que vem ao nosso auxílio. É muito bom a gente poder recorrer a Ele. Se você está precisando agora de uma ajuda especial de Deus, ou um pedido de perdão, um pedido de auxílio, escutando essa música, Mente e Coração, entrega de novo o seu caminho a Ele, reconstrói a sua relação com Ele, refaz o seu compromisso e com certeza Ele vai estender a mão e vai te ouvir, vai te ajudar e você vai se sentir melhor. Vamos cantar Mente e Coração. Um pouquinho mais rápido. Consagração. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e suplice oração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre Ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder e como é bom saber. Amém. Que você
você tenha se sentido fortalecido, confortado, que a sua mente e seu coração estejam novamente descansando na presença do Senhor. A gente queria ter um tempo agora para cantar 3 músicas, mas já agora trazendo a nossa realidade, depois do momento de adoração e de contrição, um pouquinho da história da IPU. A IPU foi criada ainda com o nome de FENIP, Federação Nacional de Igreja Presbiteriana, em 1978, dentro de um contexto onde não havia nenhuma igreja com a sua mensagem. As igrejas tradicionais, as grandes igrejas, a igreja da qual a gente fazia parte, eram igrejas muito conservadoras. Mais ou menos no mesmo ano que a IPU foi criada também a Igreja Universal, com a mensagem que a gente conhece bem. João Alexandre vai cantar uma música que expressa mais ou menos o sentimento que os fundadores da IPU tiveram lá em 1978. Um inconformismo com o evangelho que começava a ser vendido, um evangelho de barganha, um evangelho que tirava Deus do centro e colocava as bênçãos que Deus podia dar como fonte de atração. E aí parecia que o mundo religioso não pensava no que estava acontecendo. E tanto o governo militar em relação à sociedade, como as lideranças das nossas igrejas evangélicas e até de lideranças da Igreja Católica, não queriam que a gente pensasse. É proibido pensar, reflete bem uma realidade que era comum lá nos anos 70 e de alguma forma ainda é muito presente no nosso meio. Vamos ouvir João Alexandre cantando É Proibido Pensar. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. E é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. Quero ouvir. Procuro alguém pra resolver, pois não consigo me encaixar. São sempre variações do mesmo, meras repetições, meras repetições, 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 sons. Quando a IPU foi criada em 1978, justamente essa proibição de pensar foi retirada. A gente passou a estar numa igreja livre, onde as mulheres podiam participar, onde a gente podia se relacionar com outras igrejas e, principalmente, onde a gente não era um grupo alienado que só olhava para cima procurando Deus nas nuvens, mas que olhava em volta e via Deus nas pessoas. A gente começou a perceber que a igreja não tem só uma menção profética em relação ao pecado individual, mas também um compromisso com a sociedade de agir no meio do local onde as consequências dos pecados individuais e estruturais estavam ferindo, marginalizando as pessoas mais fracas da sociedade. Aqueles meus mais pequeninos que Jesus falou, que tinham fome e precisavam de comer, que estavam nus e precisavam ser vestidos, que não tinham de morar, que não tinham abrigo, que não tinham apoio. E a igreja passou a ter então a sua visão voltada para esses dois aspectos da fé. O testemunho em relação ao evangelho
a salvação de Jesus na cruz, a sua volta, a sua mensagem, mas também uma responsabilidade com tudo o que acontecia ao nosso redor. Em Nome da Justiça é uma música de João Alexandre que ajuda a gente a refletir sobre isso. Vamos ouvir? Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais, e tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado. Em nome de Deus, se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não, pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive, e não tem jeito, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais, é muito mais, é muito mais, e tudo isso Bacana essa letra, né? Mas havia um risco constante de a gente olhar tanto para a sociedade, tanto para fora da igreja, que a gente parava de olhar para dentro. A gente via tantas necessidades sociais das pessoas que às vezes se esquecia de olhar para as suas necessidades espirituais. João Alexandre tem uma outra música chamada Pra Frente Brasil, que se preocupa com a corrupção, se preocupa com a injustiça, se preocupa com a pobreza, mas se preocupa também com a falta de fé, a falta de Deus no coração dos homens. E a solução do Brasil não está especificamente num partido, numa corrente teológica, numa corrente ideológica, em corrente qualquer humana que a gente possa pensar. Mas a solução para a humanidade, para o Brasil, que é o que a gente está falando hoje, está em olhar para cima,
e se encontrar com Deus. Vamos cantar para cima, Brasil. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Vou subir. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Pra Deus, volta teus olhos pra Deus, o justo juiz.
infelizmente, mesmo conscientes que a solução do Brasil está em olhar para cima, que a solução da igreja está em olhar para Deus, que a solução do evangelho está nas pessoas vivenciarem com suas atitudes, com suas ações, seus pensamentos, suas palavras, suas reações, o amor que Deus determinou que o homem tivesse uns pelos outros. O amor que Jesus Cristo exemplificou, colocando na prática para as pessoas verem o que é o amor de verdade. O amor é a essência de Deus. E Paulo vai escrever lá na carta aos Coríntios que você pode dar o seu corpo para ser queimado vivo, pode dar todos os seus bens pelos pobres, pode se sacrificar. Se isso for feito sem amor, não tem valor nenhum. Porque o amor é realmente a essência de Deus. E é a falta de amor no meio da igreja, no meio da sociedade, que faz com que as pessoas hoje estejam disputando quem é a mais certa, quem é o mais santo, quem é o mais correto, qual que tem a posição política mais adequada com o evangelho. Está faltando amor. E a essência de Deus é amor, porque o amor é a essência de Deus. Vamos cantar essa música com João Alexandre. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé, se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor,
contar um pouquinho da história da igreja, né? Lembrar que ela nasceu num período onde não havia nenhuma igreja pregando o que ela pregava. Não havia nenhuma igreja que estivesse realmente preocupada com os problemas da sociedade. A IPU se apresentou nesse contexto religioso brasileiro como uma alternativa, uma maneira de viver a fé não alienada, não abstrata, mas concretamente se envolvendo nos problemas sociais. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que o trabalho da igreja não é apenas um trabalho social, a igreja não pode ser uma ONG de caridade. Ela precisa ser uma agente de transformação, mas ela precisa, ao mesmo tempo, pregar o evangelho para as pessoas que vão sendo transformadas, aqueles que vão saindo da marginalidade. Nós pedimos para 4 pastores deixar uma mensagem no aniversário da IPU, tipo alguma coisa como um presente para a IPU. Que presente você gostaria de dar, ou que presente você acha que a IPU podia pedir a Deus ou ganhar de Deus? Então os reverendos Luciano, reverendo Borel, reverenda Marta e reverendo Balnires vão dar 4 breves mensagens para a gente. Vamos ouvir o que esses irmãos têm para doar ou para desejar para a nossa denominação. Amados irmãos e irmãs, nesse 42º aniversário da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, o desejo do meu coração, e acredito que no coração de muitos eclesianos e eclesianas, é que a gente possa resgatar a missão principal da igreja. Eu apontaria o texto de Lucas 19:10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que a igreja possa concentrar toda a sua capacidade de trabalho, toda a sua energia, todo o seu empenho para que essa missão se cumpra no nosso arraial e que Deus assim nos abençoe como igreja e como povo de Deus nesta terra. Boa tarde, meus amados irmãos. Parabéns, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Parabéns, esse povo que em unidade busca pregar o evangelho da graça abundante do Senhor. Parabéns a todos aqueles que em todo o tempo acreditaram nessa proposta maravilhosa. Lembramos a palavra do profeta Ageu no capítulo 2, no verso 9, quando ele diz que a glória desta segunda casa, ela será maior que a primeira. E assim, neste lugar, nesse espaço de glória do Senhor, terá um tempo de paz, de alegria, um tempo de unidade, um tempo de solidariedade e de companheirismo. A glória desta segunda casa, sem dúvida, deve ser o manifesto profundo de todos aqueles que creem na palavra profética para o tempo que se chama hoje. Oramos para que o Senhor da graça possa se manifestar e que nós, pastores, possamos estar mais unidos em todos os propósitos que Deus tem referente a esta igreja. E assim, mais uma vez, mesmo parecendo uma redundância, desejamos que estes próximos 42 anos sejam 42 anos de paz, de amor, de bondade, de ação no Espírito Santo para este novo tempo. Um tempo de dificuldades, de enfermidades, de pandemia e de tudo aquilo que tem afastado o povo de estar na casa do Senhor. Que a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil possa ser um marco para este novo tempo. Um forte abraço a todos do pastor Borel. Amém. Parabéns para a nossa querida IPU pelos seus 42 anos de vida. Quando penso no que desejo para a IPU agora e daqui para frente, me lembro das palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, onde ele diz que, mesmo que tenhamos feito ou não feito muitas coisas, se não atentarmos para um caminho excelente, nada do que fazemos valerá. E que caminho excelente é esse?
o da fé, o da esperança e o do amor. 13, verso 13. Sem fé não existe nada, só há vazio. A fé nos move, nos impulsiona, nos leva a acreditar. Há 42 anos, a fé impulsionou irmãos e irmãs a um novo jeito de ser Igreja de Cristo. E por isso a IPU nasceu, na esperança sempre presente de viver a proposta do reino de Deus, do reino de justiça, de paz e de amor. O amor que, segundo o apóstolo Paulo, é o dom mais excelente de Deus para nós. Se eu desejo um presente para a IPU, hoje é que Deus fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e a faça crescer mais e mais em amor. Nesses tempos de intolerância, de ódio, de preconceito, de desamor em que nós vivemos, que a IPU seja um luzeiro de Deus onde ela estiver. Que este amor, de forma intensa, possa ser vivenciado por essa igreja. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem esperança não há por que caminhar. E sem amor não há vida, somente a morte e destruição. Que Deus nos presenteie com uma porção dobrada de amor para vivermos da forma que mais lhe agrada, amando. Que Deus abençoe nossa IPU. Parabéns, mais uma vez. Olá, queridos irmãos, neste domingo especial, celebrativo, em que agradecemos ao nosso Deus por mais um ano de existência da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, eu quero compartilhar o meu presente através das palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versos 19 a 22. E o texto que eu estarei lendo é uma paráfrase do texto bíblico, a partir de uma obra de um ministro estadunidense, presbiteriano, reverendo Eugene Peterson. É a Bíblia A Mensagem, tradução em linguagem contemporânea. E o texto bíblico assim nos diz: não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros nem gente de fora. Vocês pertencem a um reino, com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa, e nela Ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. Agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos. Um templo onde Deus está de fato em casa. O desejo do meu coração é, assim como Deus usou irmãos e irmãs no passado para construírem a história da qual estamos vivendo hoje, que o Senhor também nos use na construção deste edifício espiritual e que ele de fato se sinta em casa. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, que comemora hoje mais um aniversário. Amém. Amém, irmãos. Depois de ouvir os nossos 4 pastores, o que a gente deve fazer agora é orar para que a vontade de Deus se cumpra na vida da igreja. É trabalhar para que todos esses desejos, esses sonhos, esses anseios possam se tornar realidade. Porque muitas das coisas que a gente deseja para a igreja não tem que ser só dadas por Deus, tem que ser construídas por nós com a bênção de Deus. Vamos terminar esse momento de edificação, caminhando já para o final do nosso culto, cantando o hino da IPU.
na versão escrita por João Dias de Araújo e musicada por Décio Emerick Lauretti. Vamos cantar o hino da IPU. Amém. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Hoje a gente está se encontrando um dia depois da Assembleia da IPU, foi realizada de forma virtual lá no Espírito Santo, na sexta-feira e ontem no sábado. Ontem foi eleita a nova liderança, que vai ter 3 anos para trabalhar à frente da coordenação dos trabalhos da igreja, e a gente queria terminar o nosso culto orando por essa nova direção, orando pelas nossas igrejas e também fazendo a oração de intercessão. Nós não vamos citar todos agora, porque estamos fazendo um culto um pouco diferente do que fazemos todos os domingos, mas a gente conhece, a gente se lembra bem das pessoas que estão enfermas, das famílias enlutadas, das pessoas desempregadas. Então, mesmo que o nome do seu familiar, do seu amigo não seja citado agora, tenha certeza de que todos nós, da federação, da maternal, do presbitério, os pastores, que sabemos dos pedidos que têm sido apresentados aqui todo domingo, estaremos sempre intercedendo enquanto a vontade de Deus não se mostrar muito visível na vida de todas essas pessoas. Vamos orar e receber a bênção de Deus. Senhor, muito obrigado por esse período em que a gente tem caminhado como igreja unida no nosso país. 42 anos em que tu chamaste aqueles primeiros fundadores, os pioneiros, para começar uma nova caminhada como igreja, para ser um elemento de transformação na nossa sociedade. Muito obrigado por a vida daqueles que abandonaram o conforto da sua denominação e se juntaram para começar um trabalho novo que hoje a gente chama de Igreja Presbiteriana Unida. Muito obrigado também pelo país onde a gente está, que a gente possa ser um instrumento de melhora, de transformação, que tu possas ser ouvido pelos líderes, Senhor, e que a vontade que eles tenham em seus projetos pessoais não possam impedir a tua vontade de acontecer para aqueles mais pobres, aqueles injustiçados, os mais marginalizados da nossa sociedade. Que as outras igrejas cristãs, católicas, evangélicas, possam se unir num esforço de conscientização e de transformação da sociedade brasileira, para diminuir a injustiça e melhorar um pouco as condições de vida da população mais carente.
oramos pelos enfermos, tanto os hospitalizados como aqueles que ainda estão sendo tratados em casa. Oramos pelas famílias enlutadas nesse tempo tão difícil da pandemia. E te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja consolando, confortando, se fazendo visível na vida de todas essas pessoas. É no nome de Jesus, Senhor, que nós terminamos essa celebração intercedendo e agora, humildemente, invocando e pedindo a Tua bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo estejam com vocês, suas famílias, suas igrejas, e que essa bênção permaneça com todos vós até nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Amém. Terminemos em paz, irmãos, que o Senhor nos acompanhe nessa semana que está começando. Amém. Você vai embora. As bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Segunda letra. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém, irmãos. Espero que vocês tenham se sentido edificados nesse culto aí, regado a João Alexandre, Guilherme Kerr, Nelson Bomica e tantos outros cantores que durante muitos anos têm inspirado a igreja brasileira com seu ministério, com suas canções, e que a gente possa sair dessa celebração dispostos, animados a trabalhar mais e melhor ainda para a nossa igreja local, para os nossos presbitérios, para a nossa família e para a nossa denominação, para o nosso país, enfim, aonde quer que Deus te chamar, o nível de atuação que você tiver, que você faça com toda a força que o Espírito Santo te dá. Nós vamos terminar o culto de hoje cantando um hino muito tradicional, juntando o aniversário da nossa igreja com o aniversário no Brasil. Nós desejamos que a nossa pátria seja de Cristo, e é assim que a gente termina a celebração dessa noite. Deus nos abençoe, orem pela IPU, e semana que vem, se for da vontade de Deus, a gente se encontra de novo. Fiquem na paz e boa semana. Amém. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor.
pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus